Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E hoje eu trago a segunda parte da série Os Livros da Minha Vida, né? No primeiro eu trouxe 5 livros e agora eu trago 10. Então vou falar bem menos sobre eles, mesmo porque alguns deles são bem conhecidos, né? Então eu peguei aleatoriamente na estante, aqui, estante da casa da minha mãe, que estão os livros que a maioria eu li. E aqueles que marcaram mesmo. Então, eu fui pegando aleatoriamente, nada. Não foi uma escolha. Como é que eu posso dizer? Foi uma escolha aleatória, né? Não foi uma escolha pontual, assim, não, tem que ser esse por causa disso, aquele por causa daquilo. Não, fui pegando, esse aqui foi, esse aqui marcou, esse aqui marcou. Então, vamos lá. Dois brasileiros. Vamos começar com os dois brasileiros. Primeiro, eu li na faculdade, né? Nunca tive coragem de ler, eu tinha ele já há muito tempo, não tinha coragem de ler. Aí tive que ler para a disciplina da faculdade, ele é todo marcado. Marquei o livro todinho, fiz um trabalho, né, a respeito. E eu marquei ele todinho. E esse aqui realmente marcou a minha vida, assim. Mudou o meu pensamento sobre literatura. Que é O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Esse aqui, não vou falar que é obrigatório, mas é obrigatório. Isso é maravilhoso, né? A linguagem, né? Os neologismos, Enxadachim, lembrei agora, enxadachim, mistura de espadachim com trabalhador rural ali da enxada, né? Ele cria palavras assim o tempo todo e é incrível. Eu me lembro que a professora disse assim na faculdade: olha, as primeiras 80 páginas causam estranhamento para você entrar no universo do Guimarães Rosa, mas depois vai que vai. E é fascinante, assim. Eu tentei ler outros livros dele, mas até agora eu gostei do Primeiras Histórias, que é um livro de contos que eu já tinha lido antes, eu reli. Mas é uma leitura mais densa, né? Então tá aqui, ó, Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, clássico da literatura brasileira, talvez o maior livro da literatura brasileira. Ali no mesmo nível de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E aí, para pegar um autor mais popular, né, que é o Jorge Amado, ao invés de Capitães da Areia, que todo mundo lê, não é um livro que marcou a minha vida. Eu li Capitães da Areia, achei questionáveis ali algumas questões, então, é, algumas coisas ali sobre os meninos de rua e o padre e um menino que gosta de ler. Achei meio romântico, né? Bom, mas é um bom livro, claro. Mas o que eu mais me empolguei até agora que eu li do Jorge Amado foi essa história de pescadores aqui, né? Os trabalhadores vão para o mar e as mulheres ficam em casa, e alguns desses trabalhadores que vão pescar em alto mar não voltam, né? Então é uma história muito incrível, assim, e uma escrita bem poética do Jorge Amado, que é O Mar Morto. Então esse livro marcou para mim, com certeza. Um grande contador de histórias, que é o Jorge Amado. Tem uma fotinha dele jovem aqui, ó. Incrível. As ilustrações, se eu não me engano, do Poti. Deixa eu ver se é do Poti mesmo, para não falar bobeira. Já falei. Ilustrações do. Rapaz, eu nunca acho as coisas. Ilustrações. Uma música sobre o tema de Mar Morto por Dorival Caymmi. Traduzido para alemão, espanhol, francês, grego, hebreu, húngaro, islandês, italiano, inglês, polonês, russo, sueco, tcheco. Adaptado para o rádio, teatro, história em quadrinhos.
Música de Dorival Caymmi. Incrível, né? Bom, quero ler mais coisas do Jorge Amado, né? Ah, ilustrações, não, não é não. Oswaldo Goeldi. Oswaldo Goeldi. As ilustrações são bem bonitas mesmo. Deixa eu achar aqui uma aqui. Na hora que a gente quer achar, não encontra. Não existe, hein, gente? Vou achar uma ilustração. Ah, sim, são do Oswaldo Goeldi mesmo, não são do Poti. Poti faz um desenho meio parecendo uma caricatura assim, né? Já o Goeldi são xilogravuras, né? Olha aí. Muito bom. Então, recomendadíssimo aqui o Mar Morto do Jorge Amado, escritor baiano. Guimarães Rosa Mineiro. E aí, 3 livros norte-americanos aqui, na época eu lia muito norte-americano, né? E aí, 3 que me marcaram, assim, autores que eu levei para a vida, claro. Li muitos outros livros deles. Então, o primeiro deles aqui é o Jack London. Eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos e eu vi esse livro na banca de jornal. Ele era caríssimo, custava R$ 2. Eu corri para minha mãe, pedi R$ 2 para ela. Por que você quer R$ 2? Preciso urgente comprar aquele livro na banca de jornal, senão alguém vai levar embora. Tá. Banca de jornal da periferia ali do bairro, da esquina ali, da esquina da frente da padaria. Alguém vai levar esse livro, vai. É O Chamado da Floresta, do Jack London, nesta edição aqui, ó. Existem edições de luxo e tal, mas eu guardei essa porque essa tem a questão afetiva mesmo, né? A memória afetiva. Olha aqui, ó, R$ 2. E a história do cachorro, né? O Buck, ó, páginas todas amareladas. E na banca de jornal, ele era novo. Engraçado que aqui na lombada houve um erro da gráfica, né? Ó, aqui é onde foi parar o nome. Agora que eu sou editor, né? Eu percebo essas coisas. Olha o erro. O erro no corte é que acabou parando no final aqui. Mas é um livro incrível, assim, é o cachorro Buck, ele passa por muitas famílias e tal, e até ele se tornar um cão selvagem. Esse é o chamado da floresta. Ele é cão de marinheiro, cão de um senhor de idade, ele sofre, ele apanha, ele vira um cachorro de rua, até ele puxar trenó, né? Acontece de tudo com esse cachorro. Vai passando de dono em dono, de mão em mão. Maravilhoso esse livro. Recomendo demais. Chamado da Floresta. Tem traduções: O Chamado da Selva, O Grito da Selva, o Chamado Selvagem, O Apelo da Selva. É o mesmo livro, só muda o nome, que depende do tradutor, né? Eu conheci o livro como Chamado da Floresta, por causa dessa edição. Mário Biondi, a introdução, e a tradução aqui é da Célia Ayer. Maravilhoso. E aí outro que eu li, foi o único livro que me fez chorar na vida. Não que eu seja insensível, né? Mas já teve um que eu chorei. Foi esse livrinho aqui, ó, Ratos e Homens, do John Steinbeck, também americano, né? Da geração perdida da década de 20. Os expatriados foram para Paris. Então, John Steinbeck, acabei lendo muitos outros livros dele, tipo As Vinhas da Ira, né? Outros livros. A Pérola, muitos outros. Mas esse aqui me marcou muito. Tradução da Ana Ban, né? É a história de 2 homens desempregados ali na época da, do craque da Bolsa de Nova York, né? Que teve aquela recessão e tal. E aí eles vão procurar emprego de fazenda em fazenda, esses 2 amigos. Um é grande, forte, só que não tem muita inteligência. E o outro é mais mirradinho, fraco, mas é o cabeça da dupla, né?
Ele que saca as coisas. E aí eles vão para de fazenda em fazenda, só que eles acabam causando o grandalhão, que é meio tem problemas, ele acaba causando problemas para a dupla, né? Inclusive envolvendo o crime, tal. E é fascinante assim. E não vou dar spoiler no final, mas é de arrepiar. É um puta livro, ó. Ratos e Homens do John Steinbeck. E eu tô lento, hein? Eu devia ter pego só 5. E outro é o Marco da geração Beat, a Bíblia da geração Beat. Não é o maior escritor da geração Beat, na minha opinião. Na minha opinião é o William Burroughs. Mas esse aqui realmente marcou, que é o Pé na Estrada, On the Road, do Jack Kerouac, que influenciou meio mundo aí, geração hip, punk, né? Da cultura pop. Mas ele tem uma escrita automática, né? Ele senta na máquina de escrever e é o fluxo da consciência. Blá, 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 escreve tudo aquilo sem pontuação. Mas aqui o editor dele mandou ele pontuar tudo. Ele emendou as folhas para ele não poder parar. Ele ficou 2 dias bebendo e tal, e escrevendo 2 dias esse livro, sem parar. E aí, quando ele entregou aquele rolo, que é o manuscrito mais caro da história da literatura, né? Entregou aquele rolo para o editor, não tinha pontuação. Aí ele teve que pontuar todo o livro original. Mas tem uma edição que é sem a pontuação, do On the Road, que é a história de jovens americanos que abandonam a universidade e saem de carro para desbravar os Estados Unidos até o México. É isso. Por isso On the Road, pé na estrada. Porque o conhecimento estava na estrada e não na universidade. Basicamente é isso. E as loucuras da geração beat, que influenciou os movimentos, né, de contracultura no mundo. Então tá aqui o Jack Kerouac, On the Road, pé na estrada. Traduzido pelo Eduardo Bueno, né, que é historiador. E aí, saindo dos Estados Unidos, vamos para a Inglaterra, que também fala inglês, né? Aí, um livro que me marcou muito foi o Enderby por Dentro, do Anthony Burgess. Exatamente, ele mesmo, autor de A Laranja Mecânica. Mas eu estou lendo Laranja Mecânica agora, é o livro que eu estou lendo. Mas esse livro aqui eu lembro que foi incrível. É uma trilogia, tem Enderby por Dentro, Enderby por Fora, e tem um terceiro que chama Testamentos, alguma coisa. E que fala sobre esse Enderby, que é um poeta recluso, que tem problemas intestinais, e o escritório dele é o banheiro. Então ele fica sentado no vaso sanitário e escrevendo poemas, elegias, poemas elevados, mas sempre no trono, porque ele tem problemas e ele precisa estar o tempo inteiro sentado no vaso. E ele é um cara amargurado, tem problemas com os vizinhos, tem problema com encanamento. É um livro muito engraçado, eu lembro que me marcou muito. Só existe a tradução do primeiro volume, que é o Enderby por Dentro, no Brasil. Os outros dois nunca foram traduzidos. Então, esse aqui, o do Anthony Burgess, Enderby por Dentro, pela Companhia das Letras, né? Tem tradução Paulo Henriques Brito. Tem poemas do Enderby aqui, tremeando a narrativa. É muito engraçado. E aquele estilo do Burgess, né? De escrever bem intenso. Só porque eu quero achar um trecho aqui, não acho. Aqui, pronto. Com os poemas, né? Do Enderby. Recomendadíssimo. Outro de língua inglesa, só que dessa vez da Irlanda. James Joyce, foi o primeiro livro dele que eu li. O Retrato do Artista Quando Jovem. Eu li do ônibus Biblioteca, não li essa edição. Essa edição eu comprei depois, paguei baratíssimo. R$3 eu paguei. R$3. Tá aqui o preço. Isso aqui é a tradução do José Geraldo Vieira. Eu li outra edição.
do Retrato do Artista Quando Jovem, esse aqui da Ed Ouro, que é um romance de formação, né? Então, vamos dizer assim, que é a primeira parte antes de você ler Ulisses, do Joyce. Você lê Retrato do Artista Quando Jovem, que tem as mesmas personagens, né? Só que eles crianças e tal. É incrível, gente. Que livro incrível. Ele narra, tem um padre que dá aula lá para as crianças, né? Que é uma escola, tipo um internato, assim, alguma coisa assim. E o padre que dá aula. E aí ele toma uma parte da aula para descrever o inferno para as crianças de, sei lá, 8 a 10 anos, mais ou menos, essa idade que elas têm. E ele fica, e aqui fica umas 26 ou 32, acho que 26 páginas descrevendo o inferno para as crianças. É pavoroso. Livraço do Joyce. É. Retrato do Artista Quando Jovem. E aí outro que me marcou também, romance que se passa dentro de escola, de escola de internato, né? Que é O Jovem Thorles, do austríaco Robert Musil. E foi essa edição que eu li. Maravilhoso. É um romance de formação também. Fala sobre crianças jovens, né? Entre 10 e 15 anos, mais ou menos, num colégio interno. E lá eles são muito violentos, assim, é o que a gente chama hoje de bullying, né? Mas quando grupos de adolescentes se unem contra um determinado garoto, e esse garoto serve de saco de pancada e até como vítima sexual dos outros meninos. É um livro pesado. E aqui diz também que ele é uma espécie de prenúncio do que aconteceria no nazismo, né? Na Alemanha. Ele é austríaco, faz parte do eixo, né? Então, é um livro do começo do século XX, 1909, 1900 e alguma coisa assim. Eu não me recordo. 1906. Meu, é bárbaro, assim, sabe? Então, é muito chocante. E essa edição aqui, será? 78? Bom, não sei se é de 78. Pelo menos é o que está escrito aqui. 1978. Da Rio Gráfica, Grandes Sucessos da Literatura Internacional. Lembro que eu adorei. Aí ele tem um livraço, né, que chama O Homem Sem Qualidades, que eu li quase inteiro, 1.200 páginas. E eu li quase todo. Vou continuar ele. Parei, faz anos que eu parei antes de entrar na faculdade, e eu nunca mais continuei. Mas eu vou terminar O Homem Sem Qualidades, que é a obra-prima do Robert Musil. Recomendadíssimo aqui essa porta de entrada para a obra dele, que é O Jovem Thorles, um romance de formação. Aqui o menino aqui, ó, apanhando dos colegas. E aí eu li também, que, nossa, esse livro aqui, meu Deus, explodiu minha cabeça, que é O Lobo da Estepe, do alemão Hermann Hesse. Está até apagado aqui, ó. Aqui na lombada ainda tem, ó. Essa coleção apaga toda. Era de banca de jornal, né? Record Altaia, mestres da literatura contemporânea. Contemporânea. Essa edição aqui, eu lembro que eu comprei um monte ao mesmo tempo, paguei baratíssimo, acho que R$ 2, R$ 3 em cada um, comprei um monte. Enchi a sacola. Tradução do Ivo Barroso, que é a história do Harry Heller. Você vê, Hermann Hesse, Harry Heller, HH. Então, tipo, meio autobiográfico, né? Que é a história de um senhor, né, de meia idade, que ele aparece num vilarejo, num lugar afastado. Ele é o lobo da estepe, né? E ele entra numa pensão, ele aluga uma pensão, um quarto numa pensão, e ele fica lá para escrever um livro. E aí ele começa a andar por aquela cidade, vai conhecendo os lugares, vai conversando com as pessoas, e aí ele vai escrevendo este livro que você está lendo. Incrível!
É muito legal. Quando ele chega na pensão, a senhora limpando a mão assim no, no pano, no avental, e aí ela fala, pois não. Aí ele pega e fala assim, porque é uma casa de família, né, que aluga um quarto. E aí ele diz, nossa, que cheiro maravilhoso, o cheiro da comida. Aí ela já abre um sorriso, aí ela já simpatiza com ele. E ela aluga o quarto para ele. E ele sai todas as noites, ele gosta de jazz. E não, minto. Ele gosta de jazz? É, ele gosta de jazz. E aí ele sai para conhecer os lugares. Ele vai num lugar que é de marionetes, de teatro de bonecos, alguma coisa assim. E a entrada é só para loucos. E aí ele falou, opa, então é para mim. Esse livro é incrível, acontece de tudo. Aí ele tem contato com outras pessoas, né? É demais. Demais, é demais. É muito bom. Nossa, um dia eu vou reler esse livro. O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Depois eu acabei lendo outros livros do autor. E por último, para fechar aqui, um calhamaço aqui. Demorei acho que uns 5 ou 6 meses para ler. Quantas páginas? 986 páginas. Olha, eu terminei no dia 13/7/2007. E comecei, eu fazia isso antes, no dia 3/10/2006. 10, 11, 12, dá 2 meses. 11, 12 dá 2 meses. 2 meses, mas não, 7. 9 meses, eu demorei 9 meses para ler esse livro, até nascer a criança. Ó. A Montanha Mágica, do Thomas Mann, também alemão, e amigo do Hermann Hesse. Tem um livro de troca de cartas entre os dois escritores, são da mesma época, né? A Montanha Mágica, maravilhoso esse livro, incrível. Que eu ganhei da minha companheira, olha aí, creio que de aniversário. O que dizer sobre esse clássico da literatura mundial? É um livro que fala sobre um jovem que é engenheiro e ele vai visitar o primo que está enfermo no alto das montanhas lá, porque o ar lá é melhor para pessoas que têm tuberculose, etc. E aí ele está se tratando num lugar, como é que era o nome do lugar, meu Deus? É nos Alpes, está se tratando nas montanhas. E lá está tratando a sua tuberculose e esse primo que é engenheiro chega para visitá-lo. Quando ele é diagnosticado que também ele está enfermo. Quer dizer, quem está lá embaixo, na cidade, a cidade, na verdade, é o inverso, né? Ele faz uma inversão. Quem está na cidade, vivendo a vida, são realmente os verdadeiros doentes. Porque lá no alto da montanha eles têm tempo para cultivar filosofia, história, literatura, conhecimento, né? Trocar conhecimento. Então, eles que realmente vivem a vida. Eles não estão com preocupações mundanas. Então, lá em cima, os doentes, na verdade, são as pessoas de mente sadia. E aí ele que foi para ficar uma semana com o primo, ele fica 7 anos se tratando de uma doença que você não sabe se é real. E, e a história da Segunda Guerra Mundial, né? Bom, não vou ficar contando sobre o livro, é muita coisa. Mas é um marcante mesmo. O personagem é o Hans Castorp. Recomendadíssimo demais, né? Para quem tiver coragem. Que é uma montanha mesmo, uma montanha mágica de páginas. Tradução do Edição da Nova Fronteira, tradução do Herbert Caro, 9 meses para ler. E tinha dia que eu deitava no sofá, ficava lendo 100 páginas, 200. E o livro simplesmente ele não acaba. Então foi isso, gente. Então essa aqui é a minha nova lista de os livros da minha vida. Muito obrigado para quem viu até aqui. Um grande abraço e até